Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, o professor Gabriel, para mais uma aulinha sobre vírus. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula e o tema da segunda aula serão as viroses, as doenças que os vírus causam na gente, tá ok? Antes da gente começar a nossa aulinha, vou fazer minha autodescrição. Estou usando uma camiseta cinza, uma calça jeans, uso óculos, tenho 2 brincos, meu cabelo e minha barba são grisalhos, tenho a pele clara e os olhos também são claros. Pessoal, o tema da nossa aulinha de hoje é um tema bem interessante, é o fechamento daquela ideia que nós fizemos na aula anterior, para quem está acompanhando as nossas aulas aí, sobre os vírus. Nós vimos que os vírus são componentes químicos que podem ser considerados seres vivos ou não e que afetam o funcionamento das nossas células. E o que a gente vai ver hoje é um pouco sobre isso. Como é que esses vírus afetam então o nosso funcionamento, o nosso corpo, as nossas células em si. Nós vamos dividir a nossa aula hoje em 2 partes. Na primeira parte eu vou dar ênfase a uma doença em especial, que é a AIDS. É uma doença que para quem vai fazer processos seletivos, vestibulares, muito cobrada, e a gente tem que saber detalhezinhos dessa doença, inclusive o ciclo de replicação do vírus dentro da gente. E uma outra segunda parte da aula, eu vou fazer com vocês uma tabelinha de resumo, onde eu vou listar com vocês algumas viroses também de relevância e cotidianas do nosso dia a dia, e inclusive muito recentes, para que caso apareça alguma coisinha, alguma provinha de um vestibular que você vai fazer, você consiga também descrever alguma coisa sobre a doença. Só que o quadrinho a gente vai de uma forma um pouco mais breve, um pouco mais resumida. Vamos para a tela comigo? Nós vamos começar hoje com a primeira das doenças então, que é a AIDS, doença causada por um vírus chamado vírus HIV. Já vamos começar com um detalhe bem interessante. HIV e AIDS não é a mesma coisa. HIV é o vírus causador de uma doença chamada AIDS. O que significa cada letrinha dessa? HIV é a sigla de vírus da imunodeficiência humana. E AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Então aí nós temos uma doença chamada AIDS e um vírus causador dessa doença que é o HIV. Volta aqui para mim, moçada. Quando a gente fala sobre uma doença que tem dificuldade imunológica, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, já vou resumir para você a nossa história, que o HIV, que esse vírus causador da AIDS, ele vai infectar em especial no nosso corpo uma célulazinha chamada linfócito, TCD4. Esse linfócito é o que comanda todo o nosso sistema imunológico. Resultado, o HIV é um vírus que resolveu matar a nossa principal célula de defesa. E isso gera uma consequência. Qual é a consequência? Nós teremos uma debilidade imunológica. Uma pessoa que tem AIDS na sua fase aguda, ela tem que tomar muito cuidado com coisas muito simples, que para nós, por exemplo, em 3, 4 dias se resolve, como uma gripe. Mas para uma pessoa aidética em fase aguda da doença, uma gripe pode ser letal, porque ela não consegue fazer o quê? Curar daquele problema, já que ela não tem um sistema imunológico ativo. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse vírus? Volta para a tela comigo, vamos lá. O HIV, ele é um vírus chamado de retrovírus. E o que significa dizer que o HIV é um retrovírus? Ele é, originalmente, um vírus de RNA. O material genético dele é essa molécula chamada RNA. E o HIV consegue transformar essa molécula de RNA em uma molécula de DNA, o que é uma coisa meio contrário à lógica. Quando a gente fala sobre a lógica celular, o normal é que o DNA produza um RNA, só que o HIV não. O HIV é um vírus que fez isso em sentido contrário. Ele é um vírus de RNA e a partir do RNA ele consegue produzir um DNA. E uma coisa interessante também, este processo é chamado de transcrição reversa. Porque o vírus ele tem uma enzima especial chamada de transcriptase reversa, ou simplesmente TR. É assim que a gente vê a sigla dela em algumas questõezinhas e algumas legendas de figuras também. Ou seja, por conta da presença desta enzima e somente por conta disso, o HIV consegue transformar RNA em DNA.
Vamos dar uma olhadinha como é que isso acontece, então, dentro das nossas células? Eu fiz para você aqui um desenho que resume um pouco de como é que o vírus HIV replica ou se reproduz dentro da gente. A nossa história vai começar por aqui. Eu tenho, então, o vírus da AIDS. Esse vírus HIV, ele vai entrar dentro do nosso linfócito. E por que que ele vai entrar dentro do linfócito? Porque ele consegue enganar o linfócito com esse receptorzinho que você está vendo eu marcando aqui. Ou seja, o HIV chega próximo do linfócito TCD4, consegue enganar esse linfócito, o linfócito acha que o vírus é algo muito importante e manda o vírus para onde? Para dentro. Quando esse vírus entra, olha o que vai acontecer. Ele vai liberar dentro da sua célula o RNA dele. Lembra que ele é um vírus de RNA. Mas graças a essa enzima chamada transcriptase reversa, ele consegue transformar essa molécula de RNA em uma molécula de DNA. E o que acontece nessa hora? O DNA do vírus entra no núcleo da nossa célula e se mistura ao nosso material genético. Resultado, este material genético do vírus HIV faz com que a nossa célula comece a produzir cada vez mais RNAs de vírus, enzimas de vírus e proteínas de vírus. Ou seja, a nossa célula passa a produzir novos vírus. Isso vai fazendo com que a célula vá enchendo de vírus. Chega uma hora que essa célula explode e na hora que a célula explode, ela libera o quê? Novos vírus que vão procurar novas células e começar o processo todo de novo. Volta aqui para mim. Esta é a forma que o vírus HIV consegue entrar no nosso corpo e se multiplicar. Resumindo, ele entra, joga o RNA dele lá dentro, esse RNA é transformado em DNA, o DNA dele se mistura ao nosso e a nossa célula passa a produzir mais vírus. Quando ela está lotada, ela explode e esses novos vírus vão parasitar outras células. E aí tem uma coisa interessante, é nessa hora que ele explode o nosso linfócito que nós estamos perdendo as nossas células de defesa. E isso é bem interessante. E a gente poderia pensar uma coisa, professor, por que a gente consegue produzir vacina para um tanto de doença e para a AIDS a gente não consegue? É porque nessa história do começo ao fim, o vírus da AIDS ele tem uma altíssima capacidade de mutação. Ou seja, ele se transforma demais. Eu até consigo fazer uma vacina para o vírus que entra na célula. Só que essa vacina não vai ter eficiência nenhuma contra os vírus que saem. Porque o vírus que entra é geneticamente muito diferente dos vírus que saem. Ou seja, a vacina é eficiente para o vírus que entra, mas ela já não tem eficiência nenhuma ou quase nenhuma para os vírus que estão saindo. Essa é a dificuldade que a gente tem de quê? De controlar o vírus. Hoje, a gente tem alguns medicamentos que fazem com que a pessoa não morra mais da AIDS. Ela vai se tratar ao longo da vida inteira, ela não vai morrer da AIDS, mas cura absoluta a gente ainda não tem. O AZT é um tipo de medicamento que serve para bloquear essa replicação do vírus. O que essa droga chamada AZT ela faz? Ela bloqueia essa enzima chamada transcriptase reversa. Se ela bloqueia a enzima, o vírus não consegue transformar RNA em DNA. Se ele não consegue fazer isso, ele não incorpora na nossa célula e não consegue produzir mais vírus. Ou seja, a pessoa vai ser portadora do vírus, mas o vírus não vai destruir o material genético dela e nem vai produzir mais novos vírus destruindo os linfócitos. Deu para entender? Por isso que hoje o HIV é um vírus que ainda continua causando a AIDS, mas a doença hoje não tem a mesma magnitude do que ela tinha, por exemplo, na década de 80. Quando uma pessoa na década de 80 era diagnosticada com AIDS, ela já estava praticamente assinando um atestado de óbito. Ela ia morrer, não tinha muito o que fazer. Hoje não. Hoje a gente continua sem cura para a doença, mas pelo menos o paciente ele vai ter o quê? Uma chance de vida ao longo de todo o restante de vida que ele tiver, de uma forma controlada em relação à presença do vírus. Deu para entender? Essa foi a nossa primeira doença. A nossa segunda parte da aula agora, eu vou montar com você uma tabelinha e o objetivo dessa tabelinha é a gente resumir um pouquinho de várias outras doenças virais. Vamos lá para a tela comigo? Bora lá! Nós vamos trabalhar agora então com um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doenças causadas por vírus, sendo elas a dengue, a chikungunya, zika vírus, a febre amarela, a poliomielite, a Covid,
a gripe e a própria AIDS, que a gente comentou aqui agora. Só que a gente vai fazer aqui de uma forma bem resumida. Eu vou colocar para você o agente causador, os principais sintomas, como é que acontece a transmissão e como é que é a prevenção para cada uma dessas doenças. A primeira que a gente vai trabalhar é com a dengue. Vamos lá. A dengue é uma doença causada por um vírus chamado simplesmente de vírus da dengue. A gente não coloca nome científico para vírus, tá? Porque a gente não tem uma categoria taxonômica real para eles, já que nem ser vivo a gente pode, com certeza, diagnosticar que ele é. Então a gente coloca nomes genéricos. Quem causa a dengue, então, é o vírus da dengue. Quais são os sintomas da dengue? Esse aqui a gente está cansado de saber, né? A dengue causa febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, manchas vermelhas na pele. E tudo isso a gente vê muito no nosso dia a dia, nas propagandas de televisão. Sabemos também que essa doença é transmitida por um mosquito, que é o mosquito da dengue. O mosquito é chamado de Aedes aegypti. E nós vamos falar desse mosquitinho várias vezes ao longo da aula de hoje, tá? Prevenção para dengue. Tudo que inclui o combate ao mosquito. Por exemplo, o uso de repelente, podemos colocar o uso de inseticidas, que são aqueles venenos que matam o mosquito. E hoje vamos lembrar de uma coisa interessante também, que é a possibilidade da vacina. Desde o ano passado, inclusive, aqui no Brasil, o SUS passou a oferecer a vacina contra a dengue. Então, a vacinação também é uma forma preventiva muito interessante. Volta aqui para mim, galerinha. Nesse caso, então, da dengue, a gente vai ter que entender, como várias outras doenças a partir de agora, que a gente vai fazer resuminhos, tá bom? Nós vamos fazer um resuminho tipo, caso isso apareça numa provinha de vestibular, o que eu tenho que saber sobre isso? Agora, olha aqui para mim, muita ênfase aqui em mim aqui agora. Toma cuidado com uma coisa interessante. Nas questõezinhas de vestibular, para quem está se preparando para isso, quando se trata de doença de vírus ou doença de bactéria, o mais comum não é que a gente tenha que saber todas essas doenças e detalhes dela. O mais comum para vírus e para bactéria é que a gente saiba reconhecer quais são as doenças causadas por vírus e quais são as doenças causadas por bactérias. Para quem vem acompanhando as nossas aulinhas, a gente montou um quadrinho parecido com esse de bactérias. Nós falamos de várias outras doenças, falamos de tétano, tuberculose e várias outras de bactéria. Hoje nós vamos falar de várias outras agora de vírus. Então o legal e o importante para você, majoritariamente, é que você consiga distinguir quais são as doenças causadas por vírus e quais são as doenças causadas por bactérias. Tá legal? Bora para a tela comigo, vamos para mais uma doença então. A próxima doença que eu vou trabalhar com você é a chikungunya. Quem causa é um vírus chamado vírus da chikungunya. Esse vírus também vai causar febre alta, também vai causar dor de cabeça, inchaço nas mãos e nos pés. Só que nessa doença, o sintoma mais importante são essas dores persistentes nas articulações. Pessoas que têm chikungunya relatam que essa dor é uma dor muito intensa, ao ponto de às vezes a pessoa não conseguir nem sair da cama, e essa dor também é persistente. Olha para cá. O que significa dizer que essa dor é persistente? Olha que interessante isso. Uma pessoa que desenvolve a chikungunya agora, ela pode continuar tendo essas dores nas articulações ao longo de semanas ou até meses, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado e isso é uma coisa muito falada em questões. Se o cara estiver te falando numa questãozinha de um vírus que causa uma dor na articulação durante longos períodos, pode ser que a doença esteja falando da chikungunya, tá bom? Bora pra tela, vamos lá comigo de novo. Quem transmite é o mesmo mosquitinho, olha lá, o mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, transmite também a chikungunya. Então, a prevenção vai ser a mesma, o combate ao mosquito, uso de repelente, inseticida, e nós não temos ainda vacinas específicas para essa doença. Toma cuidado, tá, pessoal? O mosquito é o mesmo. Com o que vai diferenciar se ele teoricamente vai transmitir a dengue ou a chikungunya nesse caso? Saber qual vírus ele está carregando. Se ele carrega o vírus da dengue, eu vou desenvolver a dengue. Agora, se esse mosquito está carregando o vírus da chikungunya, eu vou desenvolver a chikungunya. E não acabou por aí não, sabe por quê? Olha a próxima doença, que é a zika. Ela também vai ser transmitida através do Aedes aegypti. Ou seja, agora se esse mosquitinho estiver transmitindo esse vírus, a pessoa vai ter o quê? Outra doença, que é a zika. O que a zika ela causa? Febre baixa,
manchas vermelhas na pele, mesma coisa, né? Coceira, conjuntivite, que é um processo inflamatório no olho, beleza? E a tal da microcefalia. O que é a microcefalia? Acontece em fetos, tá bom? É quando o cérebro ele não se forma direito. A pessoa não desenvolve a formação do encéfalo, que é tudo aquilo que está dentro da nossa cabecinha, tá bom? E por que a gente fala sobre isso em fetos? Porque quando a pessoa é adulta, ela já está formada, não tem como atrapalhar nada, o cérebro já está pronto. Mas no bebê, lá na barriga da mãe, se a mãe, de repente, contrai o vírus da Zika, lá no corpo da mãe, olha aqui, a mãe pode passar esse vírus para o filho, e a mãe passando o vírus para o filho, que é um bebezinho lá na barriga dela, pode desenvolver então essa doença que é o quê? A microcefalia. Formas de prevenção, a mesma coisa, o combate ao mosquito, o uso de repelente. E nesse ponto tem uma coisa bem legal, olha aqui para mim aqui agora, olha para cá. Quando uma mulher engravida hoje, é de praxe que durante os exames dela, o médico receite para ela, logo quando ela descobre a gravidez, o uso de repelente, durante toda a gestação. Qual é o sentido de se usar o repelente durante a gestação? É que a mãe evite de pegar exatamente essa doença. Por quê? Porque se a mãe adoecer, para a mãe não vai dar quase nada. Ela vai ter uma febre, 3, 4 dias ali, uma semana, sarou. Agora, esse vírus que a mãe tem pode acabar passando para o bebê. E se esse vírus for para o bebê, pode desenvolver e muito mal a tal da microcefalia durante a formação do sistema nervoso dele. Entendeu por que as mulheres grávidas hoje passam repelente? É para tentar evitar um pouquinho dessa doença. Bora para a tela de novo, vamos lá comigo. Próxima doença que a gente vai falar é uma doença chamada de febre amarela. Quem causa a febre amarela, de novo, é o vírus da febre amarela. E professor, por que a doença chama febre amarela? Porque os dois sintomas mais clássicos dela é a febre alta e a icterícia. Volta aqui para mim. O que significa essa icterícia? É um amarelamento dos olhos. Icterícia, ela vem acompanhada de um monte de coisas que nem sempre é febre amarela, tá? Quando uma pessoa tem problema no fígado, geralmente ela pode apresentar icterícia. Ou seja, não é porque a pessoa tem icterícia que ela tem febre amarela, mas geralmente quem está com quadro de febre amarela desenvolve a icterícia. Nesse caso da febre amarela, é porque o vírus atrapalha o funcionamento do fígado. E atrapalhando o funcionamento do fígado, um sintoma visível seria o quê? Esse amarelamento dos olhos. Mas uma pessoa com cirrose hepática também vai ter icterícia. Uma pessoa com hepatite também vai ter icterícia. Bebês, quando acabam de sair da barriga da mãe, às vezes têm icterícia. E por que acontece no bebê? É porque no bebê o fígado ainda não conseguiu trabalhar direito. Ele está aprendendo como é que ele vai trabalhar. Então, até ele aprender, a pessoa pode ter esse amarelamento nos olhos também, tá ok? Bora para a tela, vamos lá de novo. Essa doença também é transmitida pelo Aedes aegypti, mas não é só ele não, tá bom? Eu vou falar para você que essa doença pode ser transmitida por um outro mosquito também, além do Aedes aegypti. Ele se chama Haemococcus, escreve Haemococcus. Vou colocar aqui em cima para você, tá? A letra não fica muito bonita não, mas dá para entender. Qual que é a diferença entre a doença do Aedes aegypti e do Haemococcus? A doença é a mesma, porque o vírus é o mesmo. A diferença é que o Aedes aegypti a gente encontra ele mais em zona urbana. E esse mosquitinho chamado Haemococcus a gente encontra em área silvestre. Então, se uma pessoa pega, por exemplo, a febre amarela lá na fazenda, numa área rural, geralmente quem pegou essa pessoa provavelmente foi o Haemococcus. Se ela nunca fui numa fazenda, nunca fui numa área rural e estou com febre amarela. Ela pegou através do mosquito Aedes aegypti. Hoje, no Brasil, os últimos casos, todos eles relatados nos últimos anos, são de febre amarela silvestre. É pelo Haemococcus, tá? O que é uma notícia, claro que não é boa, mas é melhor do que se fosse o Aedes aegypti, porque significa que esse vírus está restrito à região silvestre. E aqui, além do combate ao mosquito, a gente vai destacar também a possibilidade da vacinação. Essa vacinação contra a febre amarela é muito eficiente e, inclusive, é obrigatória em algumas viagens. Olha para mim aqui. Se você for sair do Brasil para alguns países, para você conseguir entrar no país que você vai visitar, você vai ter que levar o seu cartão de vacinação com reconhecimento federal, dizendo que você foi vacinado contra a febre amarela. Isso é uma forma que o país que você vai visitar tem de garantir que você não está carregando esse vírus para lá. Legal?
Bora para a tela, vamos lá terminar as nossas doenças aqui. Próxima doença que a gente vai trabalhar é uma doença chamada de poliomielite. E talvez você não conheça essa doença por poliomielite. Sabe um outro nome popular que essa doença tem? É a famosa paralisia infantil, beleza? Então, quando a gente fala de poliomielite, lembra da paralisia infantil. Quem causa essa doença é o vírus da poliomielite. Essa doença também causa febre, dor de garganta, fadiga, mas o mais importante nela é a paralisia muscular, beleza? A transmissão dessa doença é através de água e alimento contaminado. Esse vírus é um vírus que vive no intestino da pessoa que está contaminada, tá? Então, se uma pessoa contaminada, por exemplo, faz xixi ou faz cocô e contamina uma água ou um alimento e alguém bebe essa água ou esse alimento contaminado, o vírus entra nessa nova pessoa. A melhor e a principal medida de prevenção para essa doença é a vacinação. Volta aqui para mim agora, bem importante que eu vou te falar, hein? Olha aqui para mim. A paralisia infantil, ela foi uma doença que assolou a humanidade durante muitos anos. Muita gente morreu de paralisia infantil. Ela é uma paralisia muscular que começa geralmente nos membros inferiores e ela vai subindo, até chegar, por exemplo, no peito, na região dos pulmões, lá no diafragma, paralisa o diafragma. De repente chega no coração, paralisa o coração. E a pessoa desenvolvia então a parada cardiorrespiratória. Por que esses casos reduziram drasticamente na nossa história? Por conta da vacinação. E a vacinação da poliomielite, ela pode ser de duas formas, que é através da gotinha, ficou popularmente conhecida como a vacina do Zé Gotinha, por conta de uma campanha publicitária que aconteceu na época, e também a vacina injetável, que é a vacina da Salk. As duas são vacinas que servem para a mesma doença e que protegem contra essa mesma doença. Tá ok? Bora para a tela, vamos lá, continuar o nosso quadrinho aqui. A próxima doença, eu acho que todo mundo, infelizmente, conhece muito, né? A gente viveu muito o surto aí da Covid-19, vivemos aí no ano de 2019, 2020 até 2021 essa epidemia aí que marcou muito a nossa história. Quem causa é o vírus da Covid ou simplesmente SARS-CoV-2 ou coronavírus, que é a classe, né? O grupo do vírus onde ele está. Os sintomas, infelizmente, muitos de nós vivemos, né? Foi a febre, tosse seca, fadiga, perda de olfato e de paladar, parar de sentir o cheiro e o gosto das coisas e uma dificuldade para a respiração. Volta para cá. Essa dificuldade para a respiração, ela foi uma dificuldade também muito pessoal. Teve pessoas que ficaram com grave dificuldade respiratória, tiveram que internar, às vezes tiveram que intubar também. Outras pessoas tiveram uma pequena dificuldade respiratória e outras pessoas nem tiveram os sintomas clássicos da doença. Isso é uma coisa comum que acontece em viroses. Tem pessoas que, às vezes, por uma situação do próprio corpo, são mais suscetíveis ao sintoma ou não. Então, isso é uma coisa muito relativa. Mas que, no caso da Covid, acabou tomando uma dimensão muito grande por conta da capacidade desse vírus de espalhar rapidamente pela população. Vamos lá, volta comigo no quadrinho aqui então. Na Covid, a transmissão é através das vias respiratórias, então gotículas respiratórias, saliva, espirro, tosse. O que a gente tem de prevenção? A vacinação, né, que foi desenvolvida até mesmo na época da pandemia. O uso de máscara, higiene das mãos, que é passar o álcool 70%, o distanciamento social, que é tentar evitar o contato quando a pessoa está o quê? Doente com pessoas que não estão doentes. Tranquilo? Muito parecido com a Covid é a nossa próxima doença, que é a gripe. Quem causa a gripe é o vírus influenza, também pode ser chamado de vírus da gripe, tem vários tipos dele, por exemplo, o H1N1 está aqui dentro. E o que ele causa? Os sintomas da gripe todo mundo conhece, né? Febre alta, tosse, dor de garganta, escorrer o nariz, que é a coriza, dores na musculatura. Transmissão, ó, igualzinha a transmissão da Covid, tá bom? A gente pega também através de gotículas de saliva, espirro, tosse. E a transmissão também vai ser, a prevenção também vai ser a mesma. A gente está com a vacinação, que anualmente a gente é aconselhado a estar sempre vacinando. Higiene das mãos também, cobertura da boca ao tossir ou espirrar. A gente coloca a mão na boca ou coloca a mão no nariz. E agora eu vou te dar uma dica, olha para mim aqui. O ideal é que a gente não use as mãos, porque se você espirra ou tosse colocando a mão na boca e não faz uma higienização logo em seguida, se você cumprimentar um amiguinho seu com a mão cheia de vírus, você não conseguiu evitar foi nada. Colocar a mão na boca não ajudou muito. O recomendado é que a gente use o cotovelo.
Coloca a mão no cotovelo e de repente você consegue então dessa parte isolar a sua mão do contato com o vírus e caso você tenha contato com outras pessoas você não consegue transmitir. Tá legal? E vamos para a última doença? Bora comigo para o quadrinho de novo. A última é só para a gente resumir o que nós acabamos de ver com mais detalhe, desculpa, que é a nossa AIDS, beleza? Quem causa a AIDS é o vírus HIV. Esse vírus HIV, ele pode causar sintomas como febre, fadiga, perda de peso, infecções oportunistas por conta da debilidade imunológica. Nesse ponto aqui é que eu quero que você tenha muita atenção, tá bom? Toda vez que a gente falar em HIV, o que você vai lembrar? Da deficiência imunológica. Então pensa que uma simples gripe pode ser extremamente o quê? Perigosa. Como é que pega o HIV? Através de relações sexuais sem proteção, através do compartilhamento de seringa, por exemplo, no caso de uso de drogas injetáveis. E pode acontecer transmissão também de mãe para filho, ok? Como forma de prevenção, a gente destaca aqui os preservativos, a testagem regular para saber se a pessoa tem ou não tem o vírus, para ela não conseguir passar. E colocamos também aqui o tratamento antirretroviral. Volta aqui para mim. O que é esse tratamento antirretroviral? É um tratamento que a gente usa caso a pessoa tenha tido um contato instantâneo com HIV. Em casos de estupro, em casos de acidente médico. Pensa, um cirurgião está fazendo uma cirurgia numa pessoa aidética. Está cheio de sangue do aidético ali e de repente acontece um acidente. Um bisturi corta a mão do cirurgião. A gente pode fazer um tratamento intensivo desse antirretroviral para a pessoa não desenvolver a doença mesmo naquela situação momentânea. Tá ok? Pessoal, o tema da nossa aula de hoje foi esse. A gente falou um pouquinho sobre vários tipos de vírus e vários tipos de viroses. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima. Por hoje é só. Beijão para vocês. Até mais.